Já parou pra pensar aonde estão os super-heróis brasileiros? Aonde que tá o Super Brasil, o Capitão Brasileiro? Por que eles não existem ou por que eles não são famosos? Cara, vamos lá. Super-herói é um fenômeno cultural. Assim como os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses de cada religião, eles são fenômenos culturais, parênteses. Não estou dizendo que Deus não existe, eu estou falando na religiosidade como um fenômeno cultural, beleza? Super-heróis também são produto de uma cultura. E a gente não tem muito herói de outros países. Herói é uma cultura americana. E o porquê isso? Porque isso tem a ver com a sociedade americana. Tem a ver com o DNA do que acredita esse povo. Vamos lá. Para o americano, o grande potencial da sua vida, o grande desafio, está em se superar, ser o melhor possível e conseguir se destacar no mundo. O sonho americano é tu, individualmente, ser foda, ser o melhor, conseguir criar tua empresa, conseguir ser diretor de alguma coisa e vencer na vida. Isso é a cultura americana. É um ser humano individual que vence o mundo. O empreendedorismo americano é baseado nisso. O cinema americano é baseado nisso. Os quadrinhos também. O super-herói nada mais é do que um fruto do que eles acreditam. Uma pessoa que sozinha salva o mundo. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, e às vezes eles se juntam, às vezes eles fazem uma Liga da Justiça, às vezes eles fazem uns X-Men, mas na verdade, mesmo assim, eles estão salvando o mundo. É um mundo que precisa ser salvo por indivíduos sozinhos, e não pela coletividade. Essa é a ideia do americano. É nisso que eles acreditam. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim, mas esse é o sonho americano. Em alguns países, não tem lógica isso. Em alguns países a coletividade é muito maior. Não faz sentido, por exemplo, um super-herói chinês. Na China, eles têm uma cultura completamente diferente. Na Rússia, eles têm uma cultura completamente diferente. Na Alemanha, também. Então, os produtos culturais de cada povo vão refletir um pouquinho deles. Se qualquer um de vocês procurar ver filmes, séries, desenhos animados e quadrinhos de outros lugares, vocês vão perceber que quadrinho de herói é americano. Em outros lugares, a coisa é diferente. Um exemplo que eu acho que todos vocês conhecem é Chaves. Chaves é sensacional. Chaves é um produto de uma cultura de terceiro mundo latina. E o mais louco é que o Chaves conseguiu ser mais brasileiro do que grande parte das coisas que falam de Brasil. Isso por quê? Porque ele mostra uma vila, ele mostra uma coletividade agindo. Tem o menino de rua, o desempregado, a pensionista, o professor, o dono da vila. E eles interagem de uma maneira pura, legal, mas que mostra muito a nossa realidade social. E o Chapolin, que é o herói mexicano do próprio Roberto Bolanhos, é um herói que ele é uma crítica ao americano. Tanto que o Roberto Bolanhos fala numa entrevista que o Chapolin é mais herói que o Batman, porque o Chapolin é burro, é idiota, perde, mas ele mesmo assim vai e tenta fazer. É uma outra coisa, é um outro jeito de pensar. E o brasileiro? Qual é o herói brasileiro? E eu respondo pra vocês. Cara, o super-herói brasileiro é o Batman, é o Super-Homem, é o Capitão América, é o Homem de Ferro. E por quê? Porque para e pensa uma coisa, como é que foi feita a cultura brasileira? A gente é um país que há 500 e poucos anos atrás foi colonizado. Há pouquinho tempo atrás a gente deixou de ser colônia, mas deixou de ser colônia no papel. A gente vive ainda independência, tanto dos países europeus, quanto dos Estados Unidos, quanto uma série de povos. Cara, a gente tem uma dependência econômica e cultural deles. O Brasil tem uma cabeça colonial. A gente sempre espera o rei da Europa, o rei de Portugal nos salvar. A gente está num papel messiânico. O brasileiro espera ser salvo por o rei. Então é natural que a gente adore os heróis dos outros. É mais do que natural que a gente olhe para fora como alternativa de alguma coisa que vai nos salvar. Eu vou dar um outro exemplo que é muito simples. A coisa mais natural para um brasileiro na criação é copiar o que tem de fora. A gente olha para fora e traz, porque para fora é melhor do que dentro. Tanto que a gente brasileiro se constrange quando vem um estrangeiro e a gente não sabe falar a língua dele. A gente é um dos poucos povos no mundo que faz isso. Tenta chegar na França e não falar francês e tentar falar outra língua. A gente se constrange de não saber a cultura do cara. E ele estando na nossa casa. É natural que a gente olhe os super-heróis dos outros. E isso a gente enxerga também na política. Independente se tu é de direita, de esquerda, mas olha só, a nossa postura política é igual. A gente não pensa no modelo de governo. A gente não pensa no maior. Cara, a gente tem condições de eleger um vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Mas a gente sempre coloca em uma figura messiânica a salvação da nossa vida, a salvação do Brasil. E também coloca em uma figura demoníaca a destruição do nosso povo. Cara, tem gente que enxerga num candidato Deus e gente que enxerga nesse mesmo o diabo. A nossa vida é colonial, é sempre esperar de fora.
Por isso que a gente sempre elege messias e por isso que a gente não tem heróis brasileiros. Então, se tu é criador de personagens, se tu ilustra, se tu faz filme, se tu faz animação, ao invés de tentar fazer um super-herói, tenta fazer algo que seja produto da cultura que tu quer mostrar, ou da tua cultura mesmo. Tenta fazer algo que faça sentido para as pessoas. Ao invés de achar no super-herói a única alternativa, tenta achar outra linguagem. Por exemplo, uma coisa que ficou muito famosa no Brasil é o Tropa de Elite. O Capitão Nascimento, longe de ser um super-herói, é um ser humano mais calcado no real. É um ser humano que fala palavrão, que erra, que ele é um fruto da periferia, mas ao mesmo tempo é um fruto de uma elite e ao mesmo tempo ele é uma briga de classe dentro dele. Cara, o Capitão Nascimento é eu, é tu. Ao mesmo tempo, algumas coisas muito legais como Cidade de Deus estão aí para mostrar que super-herói não é a única alternativa. Aí tu pensa o seguinte, tá cara, mas eu não quero fazer algo social e filosófico. Beleza? Tu quer só divertir as pessoas? Como é que tu diverte com uma linguagem brasileira? Como é que tu diverte com uma linguagem daqui? Deixa aqui tua sugestão se tu tiver alguma. Se não, pensa, reflete e a gente precisa de criadores que pensem a realidade que eles estão. Então tá? Beleza, até mais!